17º estudo bíblico conectados com a palavra do ano de 2026, onde vamos trazer mais um tema relevante para a nossa vida cristã. Que Deus esteja com todos vocês nesse momento. E nesse 17º estudo bíblico conectados com a palavra do ano de 2026, estudaremos sobre os fundamentos da vida cristã. Introdução. Iniciando a nossa 17ª aula de hoje, estudaremos nessa 17ª aula de hoje do nosso estudo bíblico conectados com a palavra sobre os fundamentos da vida cristã. O que são os fundamentos da vida cristã? Os fundamentos da vida cristã são as bases que sustentam a fé e a prática de quem segue a Cristo. Prosseguindo aqui a nossa aula de hoje, vamos agora para o segundo tópico da nossa aula de hoje, onde no segundo tópico da nossa aula de hoje vamos falar sobre as características dos fundamentos da vida cristã. Primeira característica dos fundamentos da vida cristã, nós temos a característica cristocêntrico. Como segunda característica dos fundamentos da vida cristã, nós temos baseados na graça. Como terceira característica, nós temos características relacionais. Como quarta característica, nós temos a característica de transformadores. Como quinta característica dos fundamentos da vida cristã, nós temos as características práticas. Como sexta característica, nós temos as características comunitárias. Como sétima característica, nós temos as características duradouras. Como oitava característica, nós temos a característica de dependentes do Espírito Santo. E como nona característica dos fundamentos da vida cristã, nós temos as características missionais. Como décima e última característica dos fundamentos da vida cristã, nós temos a característica de esperançosos. Em relação à característica cristocêntrico, todos os fundamentos apontam para Jesus. Em relação à característica de baseados na graça, não depende do mérito humano. Em relação a características dos relacionais, não são regras frias. Em relação às características de transformadores, produzem mudança real de caráter. Em relação às características práticas, não ficam só na teoria. Em relação às características comunitárias, são vividos em conjunto. Em relação às características duradouras, não mudam com cultura ou época. Em relação às características de dependentes do Espírito Santo, não dá para viver por força própria. E em relação às características missionais, levam a pessoa para fora. Em relação às características de esperançosos, carregam a certeza da eternidade. Vamos agora para a conclusão da nossa aula de hoje. Mas o que nós aprendemos com essa 17ª aula de hoje, de 2026, sobre os fundamentos da vida cristã? Aprendemos que os fundamentos da vida cristã são as bases que sustentam a fé e a prática de quem segue a Cristo. E nos ensina sobre as características dos fundamentos da vida cristã, que são cristocêntricos, baseados na graça, relacionais, transformadores, práticos, comunitários, duradouros, dependentes do Espírito Santo, missionais e esperançosos. Então essa foi a nossa 17ª aula do ano de 2026 do nosso estudo bíblico Conectados com a Palavra, onde na aula de hoje